Em um salão de festas luxuoso, uma garçonete uniformizada move-se com uma elegância impossível de ignorar, seus passos fluindo como água enquanto serve os convidados mais ricos da cidade. Quando a música começa a tocar, algo extraordinário acontece. Ela não consegue resistir ao ritmo, e seus movimentos revelam uma técnica que deixa todos paralisados. Mas o que ninguém sabe é que aquela mulher humilde carrega um segredo que está prestes a revolucionar a vida de uma das famílias mais poderosas do país, especialmente a de uma criança que nunca conseguiu se comunicar com o mundo. Marina Santos acordava às 5 da manhã todos os dias, não por escolha, mas por necessidade. Aos 32 anos, ela carregava nos ombros o peso de sustentar sua mãe, Dona Conceição, que havia perdido os movimentos das pernas após um acidente vascular cerebral. A pequena casa na periferia de São Paulo era simples, mas limpa e organizada com o carinho de quem transforma qualquer lugar em lar. Marina trabalhava como garçonete no Palácio dos Eventos, um dos locais mais sofisticados da cidade, onde as festas custavam mais do que ela ganhava em um ano inteiro. Todos os dias, ela vestia o uniforme preto e branco, prendia os cabelos cacheados em um coque impecável e caminhava 40 minutos até o trabalho, economizando o dinheiro da passagem para os remédios da mãe. O que ninguém no palácio sabia era que Marina havia se formado em terapia da dança e movimento pela USP, com especialização em comunicação não verbal e trabalho com crianças especiais. Sua memória para coreografias era fotográfica. Ela conseguia reproduzir qualquer sequência de movimentos após vê-la apenas uma vez, e mais impressionante ainda, conseguia criar danças terapêuticas que se conectavam diretamente com as emoções e necessidades específicas de cada pessoa. Mas os diplomas estavam guardados em uma gaveta, junto com os sonhos que a realidade havia forçado a adiar. Se inscreva no canal para acompanhar esta história incrível de superação e descoberta. A vida de Marina tomou um rumo diferente na noite de sábado, quando o empresário Ricardo Montenegro decidiu celebrar os 15 anos de sua empresa farmacêutica com uma festa grandiosa. Montenegro era conhecido por sua frieza nos negócios e sua distância emocional, até mesmo da própria família. Viúvo há 5 anos, ele criava sozinho seu filho Gabriel, um menino de 8 anos que havia nascido com uma condição neurológica que o impedia de falar. Gabriel era uma criança brilhante. Seus olhos expressivos revelavam uma inteligência aguçada, mas sua incapacidade de se comunicar verbalmente havia criado uma barreira invisível entre pai e filho. Ricardo, consumido pela culpa e pela frustração de não conseguir ajudar o menino, havia se tornado ainda mais fechado, transformando sua riqueza em uma prisão dourada onde a comunicação acontecia apenas através de terapeutas, babás e professores especializados. A supervisora da festa era Helena Carvalho, uma mulher de 50 anos que havia construído sua carreira intimidando funcionários e bajulando clientes ricos. Helena desprezava Marina desde o primeiro dia, fazendo comentários depreciativos sobre sua origem, sua cor de pele e sua condição social. Para Helena, Marina representava tudo aquilo que ela tentava esquecer sobre suas próprias origens humildes, e por isso a tratava com uma crueldade especial, sempre procurando motivos para humilhá-la publicamente. A festa estava no seu auge quando a orquestra contratada começou a tocar uma valsa clássica. Os convidados dançavam no salão principal enquanto Marina e os outros garçons serviam champanhe e canapés. Gabriel Montenegro estava sentado em uma poltrona afastada, observando tudo com seus olhos curiosos, mas permanecendo isolado do movimento ao seu redor. Sua babá cochilava em uma cadeira próxima, e Ricardo estava ocupado demais com os investidores para prestar atenção ao filho. Foi então que algo mágico aconteceu. Marina estava atravessando o salão com uma bandeja quando a música mudou para uma canção brasileira mais ritmada. Involuntariamente, seus pés começaram a seguir o compasso, seus quadris se moveram com uma naturalidade hipnotizante, e por alguns segundos ela se esqueceu completamente de onde estava. Os movimentos fluíam através de seu corpo como se ela fosse um instrumento da própria música, cada gesto carregado de uma expressividade que transcendia palavras. Gabriel ficou completamente fascinado. Pela primeira vez em anos, seus olhos se iluminaram com algo além de resignação. Ele se levantou da poltrona e caminhou na direção de Marina,
estendendo a mão pequena em um gesto tímido mas determinado. Marina percebeu o menino se aproximando. Instintivamente, abaixou-se até ficar na altura dele. Sem pensar nas consequências, ela segurou delicadamente a mão de Gabriel e começou a guiá-lo em passos simples, adaptando seus movimentos ao ritmo natural da criança. Era como se uma linguagem secreta tivesse se estabelecido entre eles, uma comunicação pura através do movimento e da música. Helena Carvalho explodiu em fúria. Com o rosto vermelho de indignação, ela marchou pelo salão e agarrou Marina pelo braço com força suficiente para deixar marcas. "Como você ousa tocar no filho do Sr. Montenegro?" gritou, fazendo com que todos os convidados parassem para observar a cena. "Você é apenas uma garçonete, uma funcionária insignificante que não tem o direito de sequer olhar para essa criança." As palavras de Helena ecoaram pelo salão como chicotadas, cada sílaba carregada de veneno e preconceito. Marina tentou se explicar, mas Helena não permitiu. "Você está despedida. E vou me certificar de que nunca mais trabalhe em lugar nenhum desta cidade. Pessoas como você precisam conhecer seu lugar." Gabriel, assustado com os gritos, começou a fazer gestos desesperados com as mãos, tentando defender Marina, mas ninguém conseguia entender o que ele queria comunicar. Suas tentativas de falar resultaram apenas em sons frustrados que aumentaram ainda mais o caos da situação. Ricardo Montenegro finalmente se aproximou, seu rosto uma máscara de frieza controlada. "O que está acontecendo aqui?" perguntou, e Helena rapidamente contou sua versão dos fatos, pintando Marina como uma aproveitadora que havia se comportado de forma inadequada com Gabriel. As lágrimas rolavam pelo rosto de Marina, enquanto ela tentava explicar que apenas havia respondido ao convite da criança para dançar, mas suas palavras pareciam insignificantes diante da autoridade de Helena e do poder de Montenegro. O empresário olhou para Marina com desprezo e disse friamente: "Espero nunca mais vê-la por aqui." Mas a vida de Marina estava prestes a ficar ainda mais complicada. 3 dias depois do incidente, ela descobriu que Helena havia cumprido sua ameaça. Todas as empresas de eventos da cidade haviam sido contactadas e alertadas para não contratar Marina Santos. Sua reputação havia sido sistematicamente destruída através de mentiras e calúnias. Sem trabalho e com as contas se acumulando, Marina se viu forçada a aceitar trabalhos eventuais de limpeza e cuidado de idosos, ganhando muito menos do que precisava para manter o tratamento de sua mãe. Dona Conceição, percebendo o desespero da filha, sugeriu que Marina vendesse seus instrumentos de dança e seus livros de terapia para conseguir dinheiro, mas Marina recusou terminantemente. "Mãe, essas são as únicas coisas que me conectam com quem eu realmente sou", disse ela, segurando as mãos trêmulas da mãe. "Não posso desistir completamente de minha identidade." Enquanto isso, na mansão dos Montenegro, Gabriel havia entrado em uma depressão profunda. Um menino se recusava a comer, não queria brincar e passava horas olhando pela janela como se esperasse que Marina aparecesse. Ricardo, preocupado com o comportamento do filho, contratou novos terapeutas e psicólogos, mas nada parecia funcionar. Gabriel havia experimentado algo especial naquela noite, uma conexão genuína através da dança, e agora se sentia mais isolado do que nunca. Goste deste vídeo, se você está torcendo para que a justiça seja feita. A virada na história começou quando Ricardo Montenegro recebeu uma ligação inesperada de sua irmã Clara, que morava em Nova York e trabalhava como jornalista investigativa. Clara havia ouvido falar sobre o incidente na festa através de conhecidos em comum e decidiu pesquisar mais sobre Marina Santos. O que ela descobriu a deixou chocada. Marina não era apenas uma garçonete comum. Ela era uma terapeuta da dança altamente qualificada, formada em uma das melhores universidades do país, com especializações em desenvolvimento infantil e comunicação não verbal. Clara encontrou artigos acadêmicos escritos por Marina, vídeos de apresentações em congressos científicos e depoimentos de famílias que haviam sido transformadas por seu trabalho. Havia uma tese de mestrado sobre dança-terapia como ferramenta de comunicação para crianças com necessidades especiais que havia ganhado prêmios nacionais. Clara também descobriu que Marina havia abandonado uma carreira promissora para cuidar da mãe doente,
trabalhando como garçonete por pura necessidade financeira. Quando Clara confrontou o irmão com essas informações, Ricardo inicialmente se recusou a acreditar. Isso é impossível, disse ele. Se ela é tão qualificada assim, por que estava trabalhando como garçonete? Clara respondeu com uma pergunta que o atingiu em cheio. E por que você, sendo um pai tão bem-sucedido financeiramente, não consegue se comunicar com seu próprio filho? Determinado a descobrir a verdade, Ricardo contratou discretamente um investigador particular para verificar as informações trazidas por Clara. O relatório que ele recebeu 2 semanas depois o deixou devastado. Marina Santos era realmente uma profissional excepcional, que havia sacrificado sua carreira para cuidar da família. Mais chocante ainda foram os depoimentos de outras famílias que haviam trabalhado com ela antes de sua mãe adoecer. Uma mãe relatava como Marina havia ajudado seu filho autista a se comunicar pela primeira vez através da dança. Um pai descrevia como ela havia criado uma coreografia especial que permitiu que sua filha com paralisia cerebral expressasse emoções que não conseguia verbalizar. Os vídeos mostravam Marina trabalhando com crianças de todas as idades e condições, sempre com uma paciência infinita e uma capacidade quase sobrenatural de entender as necessidades de cada criança através de seus movimentos. Ricardo percebeu que havia cometido um erro terrível. Não apenas havia permitido que uma profissional excepcional fosse humilhada e demitida injustamente, como também havia perdido a oportunidade de alguém que poderia realmente ajudar Gabriel. Sua arrogância e pressa em julgar haviam custado caro, tanto para Marina quanto para seu próprio filho. A redenção de Ricardo começou com uma busca frenética por Marina. Ele descobriu onde ela morava através do investigador e decidiu fazer uma visita pessoal, algo completamente fora de seu caráter usual. Quando chegou ao bairro periférico onde Marina vivia, Ricardo se sentiu profundamente desconfortável, não pela pobreza do lugar, mas pela consciência de sua própria ignorância e preconceito. Ele nunca havia pesado em uma comunidade como aquela, nunca havia realmente visto como viviam as pessoas que trabalhavam para ele. A casa de Marina era pequena, mas impecavelmente organizada, com um pequeno jardim na frente cuidado com amor. Quando Marina atendeu a porta e o viu, sua primeira reação foi de medo. Senhor Montenegro, eu não fiz nada de errado, disse ela, instintivamente se protegendo atrás da porta. Ricardo, pela primeira vez em anos, se sentiu genuinamente envergonhado. Marina, eu vim pedir desculpas, disse ele, sua voz quebrando ligeiramente. Eu cometi um erro terrível e preciso da sua ajuda. Dona Conceição, da cadeira de rodas na sala, observou a cena com desconfiança, mas permaneceu em silêncio. Marina hesitou antes de convidá-lo para entrar, mas sua natureza bondosa falou mais alto que seu medo. Ricardo contou a Marina tudo o que havia descoberto sobre sua formação e carreira, pedindo perdão pela forma como ela havia sido tratada. Explicou sobre o estado de Gabriel desde a festa e implorou para que ela considerasse trabalhar com seu filho. Eu sei que não mereço sua ajuda depois do que aconteceu, disse ele, mas Gabriel precisa de você. Naquela noite, pela primeira vez, eu vi meu filho realmente feliz. Marina escutou em silêncio, processando tudo o que estava ouvindo. Parte dela queria recusar imediatamente. A humilhação que havia passado ainda estava fresca em sua memória. Mas quando Ricardo descreveu como Gabriel havia regredido após a festa, como ele havia parado de tentar se comunicar e havia se isolado ainda mais, o coração de Marina se apertou. Ela conhecia os sinais, havia visto outras crianças passarem pela mesma regressão quando perdiam uma conexão importante. Senhor Montenegro, disse ela finalmente, eu posso ajudar Gabriel. Mas preciso que entenda uma coisa. Meu trabalho não é mágica. É ciência. É técnica. É anos de estudo e prática. E mais importante, é respeito pela criança e por sua forma única de se comunicar. Ricardo assentiu vigorosamente, finalmente compreendendo a profundidade de seu erro anterior. O primeiro encontro entre Marina e Gabriel aconteceu na sala de estar da mansão Montenegro, um ambiente completamente diferente do salão de festas onde se conheceram. Ricardo havia dispensado a babá e decidido observar pessoalmente o trabalho de Marina,
algo que nunca havia feito com os outros terapeutas. Gabriel estava sentado no chão, brincando distraidamente com os blocos de montar, mas quando viu Marina entrar, seus olhos se iluminaram instantaneamente. Ele se levantou e correu na direção dela, parando timidamente a poucos metros de distância. Marina se abaixou até ficar na altura do menino e começou a se mover lentamente, seus gestos fluidos e expressivos contando uma história silenciosa. Gabriel observava fascinado e gradualmente começou a imitar alguns dos movimentos de Marina. O que aconteceu a seguir deixou Ricardo sem palavras. Marina havia criado, instantaneamente, uma sequência de movimentos que parecia conversar diretamente com Gabriel. Cada gesto do menino era respondido por Marina com um movimento complementar, criando um diálogo corporal que transcendia a necessidade de palavras. Era como se ela conseguisse ler a alma de Gabriel através de seus movimentos, se responder em uma linguagem que ele entendia perfeitamente. Durante as semanas seguintes, Marina desenvolveu um programa terapêutico personalizado para Gabriel. Ela utilizou sua memória fotográfica para catalogar cada movimento, cada reação, cada pequeno progresso do menino. Criou uma série de exercícios que combinavam dança, teatro e comunicação não verbal, sempre respeitando o ritmo e as limitações de Gabriel. Lentamente, o menino começou a se abrir. Seus movimentos se tornaram mais expressivos, mais comunicativos. Ele começou a usar gestos específicos para indicar suas necessidades e emoções, e Marina ensinou a Ricardo como interpretar e responder a essa nova forma de comunicação. O mais impressionante era ver como Gabriel floresceu sob a atenção genuína de seu pai. Ricardo, que antes delegava todos os cuidados da criança para terceiros, agora participava ativamente das sessões de terapia, aprendendo a se comunicar com o filho de uma forma que nunca havia imaginado ser possível. A cada sessão, o vínculo entre pai e filho se fortalecia, e a personalidade vibrante de Gabriel começava a emergir. Mas Helena Carvalho não havia desistido de sua campanha contra Marina. Descobrindo que ela havia sido contratada pela família Montenegro, Helena espalhou rumores maliciosos pela alta sociedade paulistana. Contou a todos que quisessem ouvir que Marina era uma aproveitadora que estava manipulando Ricardo Montenegro para conseguir dinheiro. Chegou ao ponto de ligar para o Conselho Regional de Profissionais de Saúde, fazendo denúncias falsas sobre Marina e questionando sua competência profissional. Helena também contactou a imprensa sensacionalista, tentando criar um escândalo sobre a garçonete que seduziu um milionário através do filho deficiente dele. As mentiras de Helena começaram a circular pelas redes sociais, e Marina se viu novamente sendo atacada publicamente. Fotos dela entrando e saindo da mansão Montenegro foram tiradas por paparazzi e publicadas com legendas maldosas. Comentários preconceituosos sobre sua cor, sua origem social, suas supostas intenções ocultas inundaram a internet. A pressão era tanta que Marina chegou a considerar abandonar o trabalho com Gabriel para proteger tanto a si mesma quanto a família Montenegro da exposição negativa. Ricardo, ao descobrir sobre a campanha de difamação de Helena, sentiu uma fúria que não experimentava há anos. Mas desta vez, sua raiva estava direcionada à injustiça, não à pessoa errada. Ele contratou os melhores advogados da cidade para processar Helena por difamação e calúnia, e utilizou todos os seus contatos na imprensa para contar a verdadeira história de Marina. Mais importante ainda, Ricardo decidiu organizar uma demonstração pública do trabalho de Marina, convidando outros pais de crianças com necessidades especiais, profissionais da saúde, acadêmicos e jornalistas respeitados para testemunhar pessoalmente os resultados extraordinários que ela havia alcançado com Gabriel. A demonstração foi marcada para acontecer no mesmo palácio dos eventos onde tudo havia começado, uma escolha simbólica que Ricardo fez intencionalmente. Ele queria que a redenção de Marina acontecesse exatamente no local onde ela havia sido humilhada. A noite da demonstração chegou, e o palácio dos eventos estava lotado. Ricardo havia convidado não apenas profissionais da área, mas também as famílias que Helena havia impedido de contratar Marina, oferecendo-lhes a oportunidade de conhecer o trabalho dela em primeira mão. Marina chegou ao local acompanhada de Gabriel, que estava visivelmente nervoso mas confiante na presença dela. Helena também estava presente,
Convidada por Ricardo através de seus advogados, ela não podia se recusar sem parecer culpada das acusações que pesavam sobre ela. O salão estava organizado como um pequeno teatro, com uma área central livre para demonstração e cadeiras dispostas ao redor. Ricardo tomou o microfone e explicou à plateia a verdadeira história de Marina, pedindo desculpas publicamente pela forma como ela havia sido tratada meses antes. Eu cometi o erro de julgar uma pessoa extraordinária pela aparência e pelas circunstâncias, disse ele, sua voz embargada pela emoção. Marina Santos não é apenas uma terapeuta excepcional. Ela é um ser humano excepcional que salvou a vida do meu filho. O momento do clímax chegou quando Marina começou sua demonstração. Ela havia preparado uma apresentação que contava a história de Gabriel através da dança, mostrando sua jornada desde o isolamento até a comunicação. Cada movimento era carregado de significado. Cada gesto revelava uma camada da personalidade complexa e brilhante do menino. Gabriel participou ativamente da apresentação, seus movimentos agora fluidos e expressivos, comunicando emoções e ideias que as palavras nunca poderiam transmitir. A plateia assistia em silêncio respeitoso, muitos com lágrimas nos olhos ao testemunhar a transformação extraordinária de uma criança que havia sido considerada perdida pelos padrões convencionais. Mas o momento mais impactante veio quando Marina demonstrou como sua técnica podia ser adaptada para diferentes condições. Ela havia convidado outras crianças com necessidades especiais para participar, e em poucos minutos conseguiu estabelecer comunicação significativa com cada uma delas, usando sua memória fotográfica para adaptar instantaneamente seus movimentos às necessidades específicas de cada criança. A demonstração revelou não apenas a competência técnica de Marina, mas também seu dom extraordinário para entender e se conectar com crianças que o mundo havia rotulado como diferentes. Helena, sentada na primeira fileira, assistiu à apresentação com uma expressão que variou do desprezo inicial ao choque, finalmente, a compreensão mortificada do erro que havia cometido. Quando a demonstração terminou e a plateia explodiu em aplausos emocionados, Helena se levantou lentamente e caminhou na direção de Marina. Diante de todos os presentes, ela se ajoelhou diante da mulher que havia tentado destruir e pediu perdão publicamente. Eu fui movida pela inveja, pelo preconceito e pela minha própria insegurança, disse ela, as lágrimas rolando livremente por seu rosto. Marina, você é tudo aquilo que eu sempre quis ser, mas nunca tive coragem de tentar. Me perdoe. O gesto de Helena chocou a todos os presentes, mas Marina, fiel à sua natureza generosa, ajudou Helena a se levantar e a abraçou, sussurrando: todos merecemos uma segunda chance. O gesto de perdão de Marina foi o momento mais poderoso de toda a noite, demonstrando que sua grandeza ia muito além de suas habilidades profissionais. Ela possuía uma generosidade de espírito que transformava não apenas crianças, mas adultos feridos por seus próprios preconceitos. Deixe seu comentário sobre esta incrível demonstração de perdão e superação. As consequências da demonstração foram imediatas e transformadoras. Os vídeos da apresentação se espalharam pela internet, mas desta vez com uma narrativa completamente diferente. Marina passou de vítima de preconceito a heroína nacional. Universidades de todo o país começaram a convidá-la para palestras e workshops. Famílias de crianças com necessidades especiais formaram filas para trabalhar com ela. O Ministério da Saúde a contactou para desenvolver um programa nacional de dança-terapia. Editoras disputaram o direito de publicar sua biografia. Mas o mais importante para Marina era o impacto em Gabriel. O menino havia encontrado sua voz através do movimento, e agora se comunicava não apenas com o pai, mas com o mundo ao seu redor. Ele havia se tornado uma criança confiante, expressiva e feliz. Ricardo, por sua vez, havia se transformado completamente. Um empresário frio e distante havia se tornado um pai presente e amoroso, que aprenderá que o verdadeiro sucesso se media pela capacidade de se conectar com as pessoas que amamos. Ele estabeleceu uma fundação em nome de Gabriel, dedicada a financiar pesquisas em comunicação não verbal e a fornecer terapia gratuita para famílias de baixa renda. Helena Carvalho também passou por uma transformação radical.
Profundamente impactada pela generosidade de Marina, ela pediu demissão de seu cargo no Palácio dos Eventos e decidiu dedicar sua experiência em organização de eventos para causas sociais. Ela se tornou a coordenadora voluntária da Fundação Montenegro, organizando eventos beneficentes e usando seus contatos na alta sociedade para arrecadar fundos para crianças com necessidades especiais. Helena descobriu que trabalhar para uma causa maior do que ela mesma trouxe um sentimento de realização que nunca havia experimentado em sua carreira anterior. Ela e Marina desenvolveram uma amizade improvável mas genuína, baseada no respeito mútuo e na compreensão de que ambas haviam crescido através de suas experiências difíceis. A vida de Marina foi completamente transformada. Com o sucesso de seu trabalho, ela pôde finalmente dar à sua mãe o tratamento médico de que ela precisava. Dona Conceição foi submetida a uma cirurgia experimental que restaurou parcialmente os movimentos de suas pernas, permitindo que ela caminhasse com a ajuda de equipamentos especiais. Marina abriu seu próprio centro de terapia da dança, um espaço acolhedor e colorido onde crianças de todas as condições sociais e necessidades especiais podiam encontrar sua forma única de se expressar. O centro oferecia bolsas integrais para famílias de baixa renda, garantindo que nenhuma criança fosse privada de tratamento por questões financeiras. Marina também iniciou um programa de treinamento para formar outros terapeutas da dança, multiplicando seu impacto e garantindo que sua metodologia pudesse ajudar crianças em todo o país. Gabriel se tornou uma espécie de embaixador informal do Centro de Terapia de Marina. Agora, aos 9 anos, ele havia desenvolvido um sistema próprio de comunicação que combinava gestos, movimentos e expressões faciais de uma forma tão sofisticada que frequentemente deixava adultos impressionados com sua eloquência silenciosa. Ele participava de campanhas de conscientização sobre necessidades especiais, sempre ao lado de Marina e seu pai, mostrando ao mundo que ser diferente não significa ser limitado. A relação entre Gabriel e Ricardo se tornou um exemplo de como o amor e a paciência podem superar qualquer barreira de comunicação. Ricardo aprendeu a dançar com seu filho, não apenas fisicamente, mas emocionalmente, criando um vínculo que transcendia palavras. O impacto do trabalho de Marina se espalhou muito além de São Paulo. Sua metodologia foi adotada por hospitais, escolas e centros de reabilitação em várias cidades brasileiras. Ela foi convidada para conferências internacionais, onde sua história inspirou profissionais de todo o mundo. Universidades estrangeiras ofereceram bolsas de estudo para que ela pudesse expandir suas pesquisas, mas Marina escolheu permanecer no Brasil, comprometida com sua missão de democratizar o acesso à terapia da dança. Ela desenvolveu um aplicativo gratuito que ensina técnicas básicas de comunicação através do movimento para pais de crianças com necessidades especiais, permitindo que seu impacto alcance famílias em todo o país. A transformação mais profunda, talvez, tenha sido a de Ricardo. O empresário que antes media o sucesso apenas em cifras financeiras agora entendia que a verdadeira riqueza residia nas conexões humanas genuínas. Ele reestruturou completamente sua empresa, implementando políticas de inclusão e programas de responsabilidade social. Estabeleceu cotas para a contratação de pessoas com deficiência, criou um ambiente de trabalho mais humano e compassivo, e destinou uma porcentagem significativa dos lucros da empresa para causas sociais. Sua relação com os funcionários mudou radicalmente. Ele aprendeu a ver cada pessoa como um indivíduo único, com histórias, sonhos e talentos próprios. Marina nunca esqueceu suas origens humildes e fazia questão de voltar regularmente ao bairro onde cresceu para oferecer workshops gratuitos para a comunidade. Ela transformou um pequeno salão comunitário em um espaço de dança e terapia, onde crianças da periferia podiam descobrir suas próprias formas de expressão. Muitas dessas crianças, inspiradas pelo exemplo de Marina, começaram a sonhar com carreiras na área da saúde e das artes. Ela criou um programa de bolsas de estudo para jovens talentosos da comunidade, garantindo que a falta de recursos financeiros não fosse um impedimento para a educação superior. A história de Marina se tornou símbolo de esperança e transformação em todo o país. Sua biografia, intitulada A Dança da Vida, Como os Movimentos Salvam Almas, se tornou um best-seller nacional.
Os recursos arrecadados com a venda do livro foram integralmente destinados à expansão de seu centro de terapia e à criação de novos núcleos em outras cidades. Marina foi condecorada pelo governo federal por sua contribuição excepcional à área da saúde e inclusão social, mas para ela, a maior recompensa continuava sendo o sorriso de cada criança que conseguia se expressar pela primeira vez através da dança. O Centro de Terapia de Marina se tornou um modelo internacional de excelência e humanização no tratamento de crianças com necessidades especiais. Delegações de vários países visitaram o centro para estudar sua metodologia, e Marina foi convidada a assessorar a criação de programas similares em outros continentes. Mas ela nunca perdeu de vista sua missão original: garantir que toda criança, independentemente de sua condição social ou necessidades especiais, tivesse acesso ao direito fundamental de se expressar e ser compreendida. Anos depois daquele fatídico dia no Palácio dos Eventos, Marina, Ricardo e Gabriel se reuniam regularmente não apenas para sessões de terapia, mas como uma família escolhida, unida pela experiência transformadora que haviam compartilhado. Gabriel, agora um adolescente eloquente em sua linguagem corporal única, frequentemente ajudava Marina a trabalhar com crianças mais novas, mostrando-lhes que ser diferente era, na verdade, ser especial. Ricardo, que havia descoberto a paternidade aos 40 anos de idade, se tornou um dos defensores mais ativos dos direitos das pessoas com deficiência no país, usando sua influência empresarial para promover mudanças legislativas e sociais significativas. A transformação de Helena também continuou florescendo. Ela se casou com um dos terapeutas que conheceu através do trabalho na Fundação Montenegro, um homem gentil que trabalhava com crianças autistas e que a ensinou sobre a verdadeira beleza da diversidade humana. Juntos, eles adotaram duas irmãs com necessidades especiais, e Helena descobriu que a maternidade havia despertado nela uma capacidade de amor incondicional que nunca soube que possuía. Sua casa se tornou um lar cheio de risos, movimentos e uma comunicação que transcendia palavras. Dona Conceição, com sua mobilidade parcialmente restaurada, se tornou uma presença constante no Centro de Terapia de Marina, onde contava histórias para as crianças e oferecia palavras de sabedoria e encorajamento para os pais. Sua experiência como alguém que havia enfrentado limitações físicas trouxe uma perspectiva única e valiosa para o trabalho desenvolvido no centro. Ela frequentemente dizia: "Minha filha sempre soube dançar, mas foi preciso que o mundo aprendesse a ver a dança dela." A metodologia desenvolvida por Marina foi oficialmente reconhecida pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional como uma especialidade terapêutica legítima, estabelecendo diretrizes nacionais para a prática da dança-terapia no Brasil. Universidades começaram a oferecer cursos de pós-graduação baseados em seus métodos, e uma nova geração de terapeutas especializados passou a ser formada seguindo seus protocolos revolucionários. O que começou como uma simples dança espontânea entre uma garçonete e uma criança especial havia se transformado em um movimento nacional de inclusão e compreensão. Marina frequentemente refletia sobre como sua vida havia mudado radicalmente naquela noite no Palácio dos Eventos, quando escolheu seguir seu instinto de bondade ao invés de se preocupar com as convenções sociais. Sua decisão de estender a mão para Gabriel, mesmo sabendo que isso poderia lhe causar problemas, havia sido o catalisador para transformações que ela jamais poderia ter imaginado. Gabriel, agora um jovem de 16 anos, havia se tornado um ativista respeitado na comunidade de pessoas com necessidades especiais. Sua forma única de comunicação havia inspirado a criação de uma linguagem gestual específica que foi adotada por várias instituições educacionais. Ele frequentemente acompanhava Marina em suas palestras internacionais, demonstrando através de sua própria jornada como o amor, a paciência e a compreensão adequada podem desbloquear potenciais que a sociedade muitas vezes considera impossíveis. Sua relação com o pai continuou sendo um exemplo tocante de como a verdadeira comunicação vai muito além das palavras faladas. Ricardo, aos 50 anos, havia se tornado um homem completamente diferente. Sua empresa farmacêutica desenvolveu medicamentos específicos para condições neurológicas, sempre com preços acessíveis e programas de distribuição gratuita para famílias de baixa renda.
Ele casou-se novamente com uma pediatra especializada em desenvolvimento infantil que conheceu através do trabalho da fundação, e juntos adotaram 3 crianças com diferentes necessidades especiais, criando uma família diversa e amorosa onde cada diferença era celebrada como uma forma única de beleza. O Centro de Marina havia se expandido para incluir um programa de pesquisa científica, onde estudantes de medicina, psicologia e terapia ocupacional conduziam estudos sobre os efeitos neurológicos da dança-terapia. Os resultados científicos comprovaram o que Marina sempre soube intuitivamente, que o movimento ritmado e expressivo criava novas conexões neurais, especialmente em crianças com condições do espectro autista e outras necessidades especiais. Seus métodos foram documentados em dezenas de artigos científicos publicados em revistas internacionais renomadas. Helena, agora aos 58 anos, havia encontrado sua verdadeira vocação como defensora dos direitos das pessoas com deficiência. Ela utilizava suas habilidades organizacionais excepcionais para coordenar campanhas nacionais de conscientização, sempre trabalhando em estreita colaboração com Marina e outros especialistas. Sua transformação pessoal havia sido tão completa que ela frequentemente servia como exemplo em palestras sobre como o preconceito pode ser superado através da educação e da experiência direta. Suas 2 filhas adotivas, agora adolescentes, eram jovens confiantes e realizadas que inspiravam outras famílias a considerar a adoção de crianças com necessidades especiais. O legado de Marina transcendeu fronteiras quando a Organização Mundial da Saúde a convidou para desenvolver protocolos internacionais de dança-terapia que pudessem ser adaptados para diferentes culturas e recursos econômicos. Ela passou 6 meses viajando pelo mundo, visitando hospitais e centros de reabilitação em países em desenvolvimento, ensinando suas técnicas para profissionais locais e adaptando seus métodos para realidades sociais e econômicas diversas. Em cada país que visitou, Marina deixou um núcleo de terapeutas treinados em seus métodos, criando uma rede internacional de profissionais comprometidos com a comunicação através do movimento. O impacto social do trabalho de Marina se estendeu muito além da área da saúde. Sua história havia inspirado mudanças legislativas significativas no Brasil, incluindo leis que garantiam maior inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho e melhor financiamento público para terapias alternativas. Ela testemunhou no Congresso Nacional sobre a importância de investimentos em tratamentos humanizados, e suas palavras influenciaram a aprovação de projetos de lei que beneficiaram milhões de famílias brasileiras. Dona Conceição, aos 75 anos, havia se tornado uma espécie de matriarca não oficial da comunidade formada ao redor do Centro de Marina. Sua casa pequena, que antes abrigava apenas ela e a filha em dificuldades financeiras, agora era um ponto de encontro regular para as famílias que participavam dos programas terapêuticos. Ela cozinhava refeições comunitárias, oferecia conselhos baseados em décadas de experiência de vida e proporcionava um ambiente acolhedor onde pais de crianças com necessidades especiais podiam compartilhar suas alegrias e preocupações sem julgamento. A maior realização de Marina talvez tenha sido a criação de um programa de bolsas que permitiu que centenas de jovens de baixa renda se formassem em terapias especializadas. Muitos desses jovens eram pessoas com deficiência que haviam sido seus pacientes na infância e agora retornavam como profissionais qualificados, criando um ciclo virtuoso de transformação e empoderamento. Esse programa provou que o talento e a dedicação existem independentemente das circunstâncias socioeconômicas, precisando apenas de oportunidades adequadas para florescer. O centro de terapia havia se tornado um complexo de 3 edifícios, incluindo salas de dança especializadas, consultórios individuais, uma biblioteca de recursos para famílias, um auditório para apresentações e workshops, e até mesmo um pequeno teatro onde as crianças podiam apresentar suas próprias criações artísticas para as famílias e a comunidade. Cada espaço foi projetado pensando na acessibilidade e no conforto de pessoas com as mais diversas necessidades físicas e sensoriais. Gabriel desenvolveu seu próprio método de ensino, trabalhando especificamente com adolescentes que enfrentavam dificuldades de comunicação. Sua experiência pessoal como alguém que havia encontrado sua voz através do movimento lhe dava uma credibilidade única com jovens que passavam por situações similares.
Ele criou workshops onde adolescentes com necessidades especiais podiam explorar sua identidade e expressividade através da dança, sempre com o apoio de Marina e uma equipe de terapeutas especializados. A história de Marina foi adaptada para um documentário, que ganhou prêmios internacionais e foi exibido em festivais de cinema ao redor do mundo. O filme não apenas contava sua jornada pessoal, mas também educava o público sobre as realidades enfrentadas por pessoas com necessidades especiais e suas famílias. Os recursos arrecadados com o documentário foram utilizados para financiar a abertura de novos centros de terapia em regiões carentes do país. Ricardo estabeleceu um programa de intercâmbio internacional que permitia que profissionais de outros países viessem ao Brasil estudar os métodos desenvolvidos por Marina, enquanto terapeutas brasileiros viajavam para o exterior para compartilhar conhecimentos e aprender novas abordagens. Esse intercâmbio cultural enriqueceu significativamente o trabalho desenvolvido no centro e criou uma comunidade global de profissionais dedicados à terapia através do movimento. A transformação de Helena havia sido tão notável que ela se tornou palestrante motivacional, compartilhando sua experiência de superação do preconceito e da inveja para inspirar outras pessoas a questionarem seus próprios vieses inconscientes. Suas palestras, sempre realizadas em parceria com Marina, mostravam como a educação e a experiência direta podiam superar décadas de condicionamento social prejudicial. Ela frequentemente dizia: "Eu passei 50 anos da minha vida sendo a pessoa errada até encontrar Marina, que me ensinou como ser a pessoa certa." O Centro de Marina também desenvolveu um programa inovador de preparação para a vida adulta, ajudando jovens com necessidades especiais a desenvolverem habilidades práticas e profissionais que lhes permitissem viver de forma mais independente. O programa incluía treinamento em comunicação adaptada, habilidades sociais, preparação profissional e até mesmo namoro e relacionamentos, sempre respeitando as capacidades e limitações individuais de cada participante. Anos depois, quando Marina completou 40 anos, uma grande celebração foi organizada no Palácio dos Eventos, o mesmo local onde sua jornada extraordinária havia começado. Centenas de pessoas estiveram presentes, famílias que haviam sido transformadas por seu trabalho, profissionais que ela havia treinado, autoridades que haviam implementado políticas públicas baseadas em suas recomendações, e crianças que agora eram adultos realizados graças à intervenção precoce que ela havia proporcionado. Gabriel, agora um jovem adulto eloquente em sua linguagem única, fez uma apresentação emocionante onde contou, através da dança, a história de sua própria transformação e a de todas as crianças que haviam encontrado suas vozes através do trabalho de Marina. Sua apresentação não deixou olhos secos na plateia e serviu como uma demonstração poderosa de como o amor, a paciência e o método científico adequado podiam superar qualquer obstáculo de comunicação. Ricardo fez um discurso onde agradeceu publicamente a Marina por não apenas ter salvado seu filho, mas por ter salvado ele próprio, transformando-o de um empresário frio e distante em um pai amoroso e um cidadão socialmente consciente. Ele anunciou a criação de um fundo de dotação permanente que garantiria a continuidade do trabalho de Marina por décadas futuras, independentemente de flutuações econômicas ou mudanças políticas. Helena, emocionada, falou sobre como Marina havia lhe ensinado que nunca é tarde demais para mudar, para crescer, para se tornar uma pessoa melhor. Ela anunciou a criação de um programa nacional de reeducação social que ajudaria outras pessoas a superarem seus preconceitos através da educação e experiência direta com pessoas com deficiência. Dona Conceição, apoiada em sua bengala especial, mas caminhando com dignidade, fez um discurso breve mas poderoso onde disse: "Eu sempre soube que minha filha era especial, mas foi preciso que vocês todos vissem isso para que ela pudesse mostrar ao mundo inteiro sua luz. Obrigada por acreditarem nela quando nem ela mesma acreditava completamente." Ao final da celebração, Marina tomou o microfone pela última vez. Sua voz estava embargada pela emoção quando disse: "Tudo começou com uma dança simples, espontânea, entre uma garçonete que apenas seguiu seu coração e uma criança que precisava ser vista e compreendida. Hoje,
Dezenas de milhares de crianças têm a oportunidade de encontrar suas próprias vozes através do movimento. Isso me ensinou que não importa quão pequeno ou simples possa parecer um ato de bondade, se for genuíno, ele tem o poder de transformar o mundo. Marina concluiu sua fala olhando diretamente para Gabriel, que estava na primeira fileira ao lado de Ricardo. Gabriel, você me ensinou que a comunicação mais profunda não precisa de palavras. Você me mostrou que quando olhamos além das aparências e das limitações, encontramos almas extraordinárias esperando para brilhar. Obrigada por ter confiado em mim naquela primeira noite, quando você estendeu sua mãozinha para dançar comigo. Aquele gesto mudou não apenas nossas vidas, mas a vida de milhares de outras crianças ao redor do mundo. A história de Marina Santos se tornou um símbolo permanente de como a bondade, a competência e a perseverança podem superar qualquer preconceito ou adversidade. Ela provou que não importa de onde vimos ou quais circunstâncias enfrentemos, todos temos o potencial de fazer a diferença no mundo, desde que tenhamos coragem de seguir nossos talentos e nossa compaixão. Sua jornada da garçonete subestimada revolucionária internacional da terapia através do movimento inspirou uma geração inteira a acreditar que mudanças extraordinárias podem começar com gestos simples de humanidade e compreensão. Inscreva-se em nosso canal para mais histórias inspiradoras de superação, perdão e transformação que provam que o bem sempre triunfa quando combinado com determinação e competência. Compartilhe esta história com alguém que precisa ser lembrado de que todos nós temos dons únicos esperando para ser descobertos e utilizados para fazer o mundo um lugar melhor.